Ao contrário do que muitos querem crer, Putin sempre esteve alinhado ao globalismo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Uma das coisas que mais me surpreende é a quantidade de pessoas aqui no Brasil que gostam do Putin, que acreditam que o Putin é um guerreiro contra o globalismo, ou talvez o último bastião do conservadorismo, da defesa da família e dos valores cristãos no mundo. Aquele que tem coragem de ir contra os progressistas, identitários e globalistas. Isso é tão errado em tantos níveis que me causa revolta meramente ter que explicar o óbvio, de tão óbvio que é. Mas é importante falar isso. Presta atenção, Putin é um globalista. Mais do que isso, como todo globalista, ele é um socialista autoritário. Não tem nada de conservador, cristão, nada de nada. Ele é apenas um globalista socialista autoritário. Acho importante explicar porque, como em toda guerra, nessa de agora, há um bocado de propaganda circulando por aí para todos os lados. Claramente tem muita gente produzindo propaganda em português para louvar o cara, mas propaganda por propaganda cairia no vazio se não houvesse algum traço de identificação com a cultura brasileira, se não tivesse tanta gente predisposta a isso. E esse é o ponto que eu acho importante esclarecer. Vou usar como base aqui um texto do Brandon Smith, cujo link deixarei nos comentários. Antes de mais nada, convém entender o significado real do termo globalista, porque essa palavra já foi tão deturpada por tantos grupos que praticamente ninguém sabe o significado, mesmo quando usa a palavra. Para você ter uma ideia, em grupos de terraplanistas, um globalista é alguém que acredita que a Terra é um globo. Sim, você que tem mais de 3 neurônios funcionando e, portanto, percebe que a Terra é claramente um globo, você seria chamado de globalista nesses grupos. Mas se tem essa definição meio cômica, tem coisas bem piores. Em alguns grupos neonazi por aí, globalista significa basicamente judeu. Em algumas teorias da conspiração, globalista seria uma espécie de Illuminati, um grupo secreto de seres que controlam o mundo por baixo dos panos, talvez reptilianos com chapéu de alumínio, muitas vezes controlados pelo chefe deles, o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, ou, em algumas outras versões, o George Soros, da Open Society. Todas essas definições são bobagens, principalmente essa da teoria da conspiração. Eu já disse várias vezes aqui, isso é uma besteira completa. Muito pouca coisa é feita em segredo no que tange a ideologias e grupos que querem controlar o mundo. As coisas são todas feitas abertamente, às claras, para qualquer um ver. O Fórum Econômico Mundial é claro e público em seus propósitos. Tem um site com todas as informações lá, tem livros inteiros explicando por que eles querem o grande reset mundial. Eu mesmo fiz um vídeo detalhando isso. Veja lá o vídeo, o grande reset mundial é real. A Open Society do George Soros também é aberta e clara. Tem toda a ideologia da reflexividade descrita e documentada. Eu também fiz um vídeo explicando o que é essa teoria da reflexividade. A esquerda usa a teoria da reflexividade do George Soros. Você pode não gostar dos propósitos dessas organizações. Eu mesmo não gosto deles. Mas acusar de secreto, sinistro, não dá. É tudo às claras. E muitas vezes as pessoas até têm boas intenções, só falham em entender a importância da liberdade e da determinação individual. Estão erradas, mas não necessariamente são malignas. Afinal, o que é o globalismo então? Bem, a definição original correta da palavra refere-se ao contrário de nacionalismo. O movimento nacionalista é aquele que prioriza a soberania nacional, o desenvolvimento e a economia de um país em detrimento das relações deste país com o resto do mundo. O globalismo, ao contrário, entende que o mundo funciona muito melhor como uma única economia. Portanto, deve haver um arcabouço legal e financeiro para cooperação entre todas as nações, porque isso ajuda a todos a ficarem mais ricos. De fato, economia não é um jogo de soma zero. Países cooperando com trocas voluntárias tipicamente enriquecem muito mais do que aqueles países fechados, cheios de medidas protecionistas e de proteções à indústria nacional e esse tipo de besteira. O erro dos globalistas é querer substituir o poder estatal dos países por um poder global, um grande governo mundial, um grande Estado responsável por esse grande ordenamento jurídico global. A visão libertária, lógico, é distinta do globalismo. Sim, entendemos
Sabemos que fronteiras são linhas arbitrárias que não fazem nenhum sentido. Nenhum país deveria proteger a indústria A ou a indústria B porque ela está dentro daquele país. Ao contrário, quanto mais as pessoas forem livres para comprar e vender, melhor. Você deveria ter o direito de comprar de quem quiser, de vender para quem quiser, de se associar com quem quiser no mundo, independente da posição física daquela pessoa. Mas ao contrário dos globalistas e dos nacionalistas, não entendemos que um governo global seja necessário. Aliás, nem um governo nacional, muito menos um governo global. Ao contrário, quaisquer desses tipos de bandidos só prejudicam a sociedade e todas as funções que eles supostamente se propõem a fazer podem ser melhor desempenhadas por empresas privadas em livre concorrência. O fato é que o nosso mundo hoje ele já é globalizado. Tudo que você compra já passa por uma cadeia de suprimento que envolve diversos países. Você pode pensar, ah não, eu comprei um tomate de um feirante aqui, eu aposto que foi tudo no Brasil. Errado. Fertilizantes e herbicidas são necessários para produzir tomate. A cadeia de produção desses é longa, envolve vários países. A caixa de madeira que veio o tomate, o ferro usado nas ferramentas do agricultor para cultivar o tomate, o caminhão que transportou o tomate, não tem como fugir. A economia é um enorme emaranhado de relações que hoje engloba todo o mundo. A discussão entre nacionalistas e globalistas fazia sentido em 1950. Hoje não faz mais nem sentido. Nacionalismo não tem mais nenhuma lógica. A única discussão válida é entre libertários e globalistas. Portanto, o que eu quero dizer quando digo que Putin é um globalista é que nacionalismo não existe mais. Da mesma forma que os globalistas, o Biden, o Macron, o Trudeau e tantos outros, o Putin é um líder que vende nacionalismo apenas para entreter o seu povo. Todo líder atual sabe que a única alternativa lógica para o mundo atual é ou o libertarianismo ou o globalismo. E eles preferem o globalismo, porque no globalismo, embora exista um governo global, certamente haverá poderes ou governos regionais, ainda haverá poder para políticos. No final, ele é talvez o maior globalista de todos, porque de todos eles é o que está mais disposto a fazer loucuras, a cometer agressões e violências para se manter no poder. Ah, mas ele defende a família e a religião? Meu amigo, ele defende isso porque o povo russo é muito apegado a valores tradicionais, tal como aqui no Brasil, família e religião são parte fundamental da cultura. Portanto, ele só está agindo como político. Não quer dizer que ele considere isso realmente importante. Lembre-se, ao contrário, ele é um resquício do comunismo. Como todo comunista, ele é, por princípio, contra a religião. Ele só sabe fingir bem. Ah, mas ele é contra a identidade de gênero e o progressismo. Você está entendendo a coisa errada na ordem dessas coisas. O progressismo, a identidade de gênero, a teoria crítica, o feminismo, são armas dos globalistas ocidentais para ganhar poder autoritário sobre você. Eles não acreditam nisso também. Eles usam isso para controlar as pessoas. O Putin não precisa disso porque ele já tem um Estado autoritário nas mãos. Se ele achasse que a teoria crítica ajudasse ele em alguma coisa a ter poder, ele usaria isso lá também. Você acha que esse pessoal chega nesse nível de poder se apegando a pautas e princípios? Não, eles usam essas coisas quando são a seu favor. Acreditar mesmo, Putin só acredita nele mesmo. Da mesma forma, os globalistas usam o nacionalismo para afastar você do libertarianismo, para você achar que existe alguma função para um Estado, para um ordenamento jurídico global, para outras pessoas mandarem em você contra a sua vontade. E lógico, todo globalista é perigoso. Eles sabem que, apesar disso, estão perdendo o jogo. Você acha que Putin é contrário a Biden, está brigado com o Macron e o Trudeau não gosta dele? Que eles estão injuriados porque o Putin cometeu uma agressão contra a Ucrânia? Bem, na verdade, o mais provável é estarem todos no mesmo teatro, na mesma farsa. Como eu falei mais de uma vez aqui, a guerra da Rússia com a Ucrânia não faz nenhum sentido. Chega ao ponto dela ajudar mais ao Biden do que ao Putin. Ajuda mais ao Trudeau e ao Macron do que ao Putin. O fato é que todos os líderes globalistas estão com um problemão. Eles acharam que a pandemia seria suficiente para conseguirem impor novamente o seu autoritarismo perdido com a informação descentralizada e distribuída. Acreditavam que a pandemia seria muito mais séria do que foi no final das contas. Não estou dizendo que ela não tenha sido séria, estou dizendo apenas que para esses globalistas, tais como o Lula, que estava agradecendo a natureza por ter criado esse vírus, que mostrava que o governo era
algo necessário e importante. No final, ela não convenceu tantas pessoas dessas coisas, não. Pior, com o fim da pandemia, está ficando claro para todos que os governos só fizeram besteira, tacaram os pés pelas mãos e, ao invés de ajudar a conter a pandemia, criaram apenas um inferno econômico completo e autoritário na vida de todos, sem efetividade alguma no resultado final. Todos estão assustados com a força dos movimentos anti-pandemia. Todos precisam de uma forma de, primeiro, calar a oposição e manifestantes. Ok, você é livre para criticar o meu governo, mas criticar o governo enquanto estamos numa guerra é traição. Fica muito fácil com uma guerra calar dissenso. Segundo, isso fornece, ao mesmo tempo, uma explicação para o desastre econômico que estamos e a oportunidade dos governos agirem confiscando poupança, criando novas leis, criando novos impostos. Estamos numa guerra, precisamos defender a liberdade, vamos criar mais alguns impostos. E, finalmente, agora que já injetamos dinheiro a rodo nas bilionárias indústrias farmacêuticas, chegou a hora de injetarmos fortunas incalculáveis nas gananciosas indústrias bélicas. É tudo que os globalistas querem. Isso tudo é tão conveniente para o Biden e para os demais líderes ocidentais que chega a ser plausível a hipótese disso tudo ser um teatro, que esses globalistas todos estão macomunados com o Putin para criar um evento tão drástico, tão danoso, que vai ocultar as consequências nefastas do combate à pandemia nos seus países e os problemas econômicos derivados disso. Talvez tenham combinado isso já há bastante tempo. Ah, mas é uma guerra real, as pessoas estão morrendo de verdade. Sim, peões dos globalistas, eles sacrificam sem nem pensar duas vezes, se isso meramente facilitar um pouco a vida deles. Eu não estou afirmando que seja isso, como o artigo que cito na descrição faz, mas me parece algo sim dentro do ramo das possibilidades. Simplesmente foi tudo combinado por eles para distrair a sua atenção e ferrar a sua vida um pouco mais. Até porque, lembra quando eu falei da escola dos globalistas do Fórum Econômico Mundial? Eu expliquei esse assunto no vídeo Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Jacinta Ardern, o que eles têm em comum. Sim, todos esses líderes globalistas ocidentais, a grande maioria deles, estudaram em uma mesma escola mantida pelo Fórum Econômico Mundial. Não tem nada de secreto, é tudo aberto e claro. Uma enorme quantidade de líderes do mundo todo passou por essa escola e ganharam um enorme poder, não apenas pelos truques que aprenderam ali, como pelos contatos que fizeram nessa escola. Não tem nada de secreto e sinistro, é tudo claro e aberto, tem site na internet. Sabe quem mais estudou assiduamente nessa escola dos globalistas? Ganha um doce virtual se você adivinhar. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Marco Batalha, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!